Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Distrito Empreendedor. E hoje eu consegui um espaço na agenda desse cara que eu já disse para ele tá comigo na hora do dia que eu vou dormir, ele tá comigo quando eu tô no carro, ele tá comigo ele até já falou que tem gente que tá com ele na hora do banho. Então é o Gustavo Carriconde. O Gustavo Carriconde, ele é fundador e apresentador do Resumo Cast, o melhor podcast de negócios do Brasil. E, de fato, é o melhor podcast de negócio do Brasil. Eu sou um ouvinte assíduo do Resumo Cast, já escutei diversos episódios deles. O Resumo Cast é um programa de podcast semanal que apresenta insights dos mais importantes livros de negócio e empreendedorismo. O propósito do programa é empoderar a humanidade com o conhecimento de livros. E, de fato, o Resumo Cast faz isso. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, estar falando aqui conosco hoje no Podcast Empreendedor. É uma honra imensa para mim estar te recebendo, cara. Eu sou teu fã e adoro, sou muito grato ao trabalho que vocês têm executado no Resumo Cast. Seja bem-vindo. Olá, Eduardo. Olá, nação aí do Distrito Empreendedor. É um prazer, uma honra estar aqui falando para esse público aí tão seleto de empreendedor. Parabéns também pela iniciativa desse podcast. Eu também te acompanho, Eduardo. Obrigado pelo convite e vamos embora. Vamos nessa então, meu querido. O assunto de hoje é a influência do podcast e o Resumo Cast. Ninguém melhor que tu para falar sobre a influência disso, tendo aí os milhões de downloads que vocês têm no Resumo Cast, mais de 170 episódios aí registrados nas plataformas de podcast. E a gente sempre começa o nosso podcast, Gustavo, falando um pouquinho da história do entrevistado, como é que foi a fundação do programa, como é que surgiu a tua ideia de fazer um podcast, como é que tu descobriu que o podcast poderia ser uma plataforma boa para divulgar conhecimento. Conta um pouquinho para a gente dessa tua história. Tá legal, Eduardo. Vamos lá, então. Eu sempre fui um ouvinte, um apaixonado por podcast, mesmo quando as pessoas não sabiam o que era um podcast. E a minha história é um pouco engraçada. Eu sou piloto de avião, piloto de linha aérea, voei na Varig. Antes da Varig falir, uma das maiores empresas aéreas do Brasil. E aí eu tive a oportunidade de sair para voar fora do Brasil. Eu fui morar na Inglaterra, depois me mudei para a Espanha, hoje eu moro em Dubai. E nessa jornada toda eu sempre usei o podcast para me instruir, para aprender tudo que as pessoas fazem com o podcast, mas isso talvez há 10 anos atrás, quando muito pouca gente usava o podcast. E eu eu sempre tive alguns negócios quando eu morava no Brasil. Eu tive uma pizzaria, eu tive uma teleentrega de bebidas, uma logística de teleentrega de bebidas, mas nunca havia me envolvido com esse mundo dos negócios virtuais, né? Na época 2006, mais ou menos, estava surgindo aí as ondas, os sites e as plataformas e os aplicativos. E o podcast, eu usava o podcast para acompanhar alguns podcasts e estar por dentro desse mundo também, para fazer uma própria curadoria de livros que eu escolhia para ler. E foi daí que esse foi um embrião inicial. Então, eu tive o problema, eu fui um usuário de podcast que tinha essa dor e de querer saber mais, de querer entender quais dos livros seriam mais bacanas, mais legais de escutar. E aí, então, mais ou menos em 2016, final de 2015, eu conheci o meu cofundador, o meu ex-sócio, agora ele saiu do Resumo Cast, que foi o João Cristofolini, que sempre esteve envolvido com startups, é um cara extremamente ativo, ele é palestrante, e eu propus a ele a criação de um podcast.
Na época, não existiam cursos de podcasts, então eu aprendi tudo no Google. A gente foi lá, botou a cara a tapa, começou a ler a respeito de podcast, feed, como criar um podcast, quais são os podcasts que existem. Já existiam grandes podcasts no Brasil, mas até então era difícil, havia uma barreira de entrada para a produção desse tipo de conteúdo através desse canal, que era relativamente novo e as pessoas não conheciam. E a gente foi atrás, começou a publicar episódios semanais, e os temas dos episódios eram livros de negócios que nós dois debatíamos, conversávamos a respeito de um determinado livro, e tá lá, o primeiro episódio tá lá, é sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. É um episódio que eu escuto hoje e eu tenho uma imensa vergonha dele, eu me envergonho quando escuto, porque foi o mais desafiador. Foi com muito orgulho o nosso pior episódio, que já foi um episódio bom, mas por que eu digo isso? Porque os outros episódios foram uma evolução daquele primeiro, e eu acho que assim tem que ser, todo primeiro negócio ele tem que ser o pior, e ninguém precisa se envergonhar disso. Até algumas pessoas falam, nossa, eu escutei o primeiro episódio e esse último, da última semana, a diferença é brutal, e é mesmo. E é para estar lá, para as pessoas ir lá e escutarem novamente o episódio, e entenderem que existe uma jornada aí, né? Existe um caminho a ser percorrido, e foi assim que a gente foi aperfeiçoando, melhorando o podcast. Os episódios foram ficando com mais qualidade, não só do áudio, mas o conteúdo, e a comunidade do Resumo Cast começou a aumentar, as pessoas interagindo com a gente, cada vez mais engajadas, e hoje, com muito orgulho aí, a gente tem essa comunidade imensa aí de empreendedores que querem aprender sobre negócios e especialmente sobre livros de negócios e que nos acompanham. Fantástico, Gustavo. E, cara, uma coisa que eu acho muito legal da tua história é que tu foi extremamente visionário em enxergar o podcast como uma plataforma de divulgação de conteúdo. Talvez tenha sido intrínseco isso, né? Talvez isso tenha acontecido porque tu já acompanhava podcasts com frequência, como tu contou, e tu deve ter tido bastante tempo para fazer isso, entre voos, até durante os voos mesmo, que a gente fica, vocês como piloto, né, tem um momento que vocês têm que só ficar de olho na máquina e tal, então tu escutava bastante podcasts, mas a minha pergunta para ti é quais são os diferenciais que tu enxerga no podcast para aquele empreendedor que nos escuta hoje e pensa em iniciar um canal, pensa em começar um negócio relacionado com podcast. Quais são os diferenciais que o podcast entrega na parte de divulgação de conteúdo que tu enxergou que poderia ser um grande diferencial para catapultar o Resumo Cast como ele foi catapultado hoje? Muito legal essa tua pergunta, Eduardo. E para responder ela, só para dar um contexto, eu não sei se eu fui visionário, não sei se eu usaria essa palavra para definir o que aconteceu, mas eu acho que eu tive um problema. Qual era o meu problema? Todo grande negócio, todo empreendimento, ele surge a partir de um problema. E se o empreendedor é aquele que tem um problema, fica mais fácil do empreendedor entender o problema e criar a solução. Então, eu queria empreender, eu gostava de livros de negócios, eu tinha alguns negócios digitais, estava envolvido com alguns empreendimentos aqui em Dubai, mas eu queria atingir o público que falava a minha própria língua no Brasil, do outro lado do Atlântico. E com esse meu problema, eu fiquei com ele alguns, meses, talvez anos. Um embrião desse problema ficou na minha cabeça e eu estava ali matutando, tentando descobrir uma forma, talvez até inconsciente, de atingir o público do Brasil, as pessoas, né, que falam a minha língua materna, mas não conseguia. E o podcast, eu juntei só uma mídia que já existia, que não foi eu que inventei, e que, na verdade, é uma espécie de uma estação de rádio, mas é uma estação de rádio que qualquer um pode criar conteúdo e criar sua própria estação de rádio. A gente não precisa comprar uma antena que custa caríssima, colocar no teto da minha casa. Não, eu criei a minha estação de rádio com um microfone, o meu computador e o conteúdo que eu produzia da minha casa. E com esse problema, eu achei o canal do podcast para solucionar o problema que eu tinha. A visão, na verdade, ela ocorre pela exposição do próprio empreendedor a problemas e também por conhecer as alternativas de solução desse problema. O diferencial
que o podcast tem, diferente de uma estação de rádio, ele é sob demanda, a pessoa não precisa estar naquele horário em um local específico com a estação de rádio ligada, ela pode escutar onde ela quiser, e isso é um ativo, é um diferencial muito grande nos dias de hoje, principalmente as vidas corridas das pessoas, interrupções, e as pessoas cada vez mais querendo aprender em locais inusitados que antes não eram usados para aprender, né? Hoje as pessoas aprendem no trem, na academia, as pessoas aprendem, como você falou, viajando num avião, no ônibus, na sala de espera do consultório médico, lavando prato em casa, no banho até. Então, o podcast ele se adapta a essa nova cultura e a nova forma que os seres humanos hoje enfrentam o seu dia a dia, a sua jornada. Tem várias outras vantagens, a gente pode falar mais um pouco. Vamos falar bastante, então. Aí acho que o pessoal está começando a aprender sobre novas mídias de divulgação, o pessoal está começando a enxergar no podcast uma oportunidade, porque ainda, Gustavo, por mais que tu já tenha uma grande audiência, né? Eu acho que o brasileiro, principalmente, ele está ainda em processo de conhecer o podcast, ele ainda não é a mídia mais utilizada, o brasileiro ele ainda não está acostumado a escutar apenas conteúdo, ele gosta de ver né, no YouTube, e eu, assim como tu, eu sou apaixonado por escutar apenas, porque quando eu estou, por exemplo, dirigindo o meu carro, eu não posso ficar olhando, acompanhando um vídeo, então para mim um podcast é uma baita de uma solução, porque é um tempo ocioso que eu estou ali, que eu poderia estar escutando uma música, mas eu prefiro estar aprendendo. Então, falar sobre as vantagens do podcast eu acho que é extremamente válido. Eu acho que outra grande vantagem que vale a pena ser citada é que o podcast é a cauda longa dos conteúdos que até então só existiam em rádio. É praticamente o Google em áudio, que eu explico o que eu quero dizer. Antigamente haviam poucas estações de rádio, pelas limitações que tem o rádio, pela barreira de entrada que existe em se criar uma estação de rádio. Até então era, não sei se ainda continua, mas era precisava de uma concessão governamental para ter uma estação de rádio. Cada estação tem a sua frequência. Então, existe uma quantidade limitada de estações de rádio. Agora, o podcast ele é ilimitado. Só na loja da Apple, se não me engano, existem 700 mil podcasts hoje lá. Então, se você quer aprender sobre pássaros da Indonésia, tem um cara lá que fez um podcast sobre pássaros da Indonésia. Ele é o maior expert de pássaros da Indonésia. E você vai aprender com o melhor professor do mundo sobre pássaros da Indonésia, entendeu? Então, vai naquela minúcia da cauda longa. Tudo bem, é claro que talvez o público dele seja bem menor e, obviamente, não seria suficiente para abrir uma estação de rádio sobre pássaros da Indonésia. Mas, entende? O conteúdo está disponível e a barreira de entrada para esse cara colocar um canal de podcast é muito baixa. Então, é o que praticamente o Google fez, né? Com qualquer coisa que você digitar, alguma pesquisa, alguma busca sobre praticamente qualquer assunto, a resposta está lá. Talvez os assuntos mais requisitados sejam aqueles assuntos que tenham mais qualidade de respostas, mais procura, obviamente, mas, obviamente, também os menos requisitados também têm o seu espaço. E, Gustavo, ao longo desses mais de 170 episódios gravados, assim, quais foram as maiores lições que tu aprendeu? Como a gente discutiu antes, né? Naturalmente, o primeiro episódio, se tu escuta o primeiro episódio do Resumo Cast e o último episódio, é uma diferença brutal pro lado bom e natural, obviamente, né? Mas eu queria saber, ao longo desses 170 para mais episódios gravados, quais foram as maiores lições aprendidas? Essa é uma boa pergunta, Eduardo. Foram várias lições aí priorizar até é um pouco difícil, mas eu acho que uma pergunta que eu recebo muito de várias pessoas é como é que você consegue ler tantos livros assim, tão rápido, né? Como é que um por semana? Na verdade, quando eu comecei o Resumo Cast, eu já havia lido vários livros, mais de 100, então eu já estava na frente da produção de conteúdo naquela época.
E aí, olhando para trás e tentando entender a minha motivação de ler um livro por semana, de produzir, com tanto cuidado que eu tenho, com tanto capricho, eu sempre tenho na produção dos episódios, eu acho que a maior lição que eu aprendi foi a partir do momento que eu coloquei a minha palavra no ar para o público, eu me comprometi publicamente em toda a semana publicar um episódio, uma motivação extra surgiu em mim. E eu acho que isso está ligado. Você entende isso porque você também criou o teu podcast, você tem um compromisso com a tua audiência. Então, as pessoas reclamam que elas não têm motivação, que elas não conseguem motivação para fazer as coisas, que elas não conseguem pensar em como vão começar um negócio, como irão começar uma dieta, como irão começar a leitura de um livro. Eu diria, comprometa-se publicamente com alguma coisa, né? E isso aí já tá batido também, essa dica, mas pouca gente entende que realmente funciona. Então, uma das maiores lições foi que eu coloquei o meu canal do ar, eu me comprometi, e a partir daí foi um crescimento, foi uma espécie de um cérebro extra que começou a trabalhar em paralelo ao meu cérebro e me dando motivação e para querer sempre melhorar, porque haviam pessoas que estavam contando com o que eu estava fazendo. Realmente, Gustavo, esse lance de comprometimento público, assim, eu acho que ele faz todo sentido. Eu vejo muitos YouTubers também lançando desafios onde eles prometem estar ali no Instagram, live, ao vivo, em determinado horário, se comprometendo com o público, e isso dá realmente muita motivação, muita gana de fazer as coisas, porque tu tem que ali entregar, e é a tua palavra para o teu público, para o cara que ele já está confiando no teu trabalho. Então, faz todo sentido. Muito legal essa tua observação. Voltando agora de novo para a pergunta que eu queria te fazer, eu queria saber se teve algum episódio marcante durante o Resumo Cast e por que ele te marcou, assim, se teve talvez alguma pérola, talvez alguma coisa que tu possa nos contar aqui dos bastidores, de algum dos episódios com alguma personalidade, com algum empreendedor já mais famoso, enfim, se tem alguma história que tu pode nos contar aí. Boa pergunta. Tiveram alguns marcantes, como eu já falei, o primeiro episódio foi bem marcante, na minha opinião, porque foi um desafio meu. Eu não sou radialista, eu não sei, eu não sabia falar num microfone. Até eu convido aí as pessoas que queiram testemunhar o que eu estou falando, vão lá no meu site e escutem o primeiro episódio, escutem o dessa semana. E foi um grande desafio, me marcou muito, foi uma barreira. E os episódios só para explicar para as pessoas que ainda nunca acompanharam o Resumo Cast tem 2 temporadas. A primeira temporada tiveram perto de 140 episódios. E o formato do programa era eu e o meu co-apresentador falando sobre um determinado livro. Então, não haviam convidados, eram só nós dois durante 140 episódios. Na transição para a segunda temporada, que já estamos aí com 40 episódios, aí sim, ele saiu e eu comecei a trazer entrevistados, que eram pessoas que tinham uma relação com aquele livro que estava sendo debatido, que aplicavam os conhecimentos daquele livro nos seus negócios, na sua vida, e poderiam trazer algum ensinamento, algum insight aí para a audiência. E um episódio que me marcou foi o primeiro episódio da segunda temporada, que nessa mudança de temporada, na verdade, pouca gente sabe, mas foi um teste. A gente não sabia que o novo formato iria dar certo. Então, eu entrei em contato com várias pessoas, dentre elas o André Mello, que é um cara super gente boa, um cara super humilde, super conhecedor do que ele faz. Ele falou sobre o livro Small Data e ele conseguiu conectar as ideias do livro que ele gostava e havia lido com o negócio que ele fazia, que era gerenciar um CRM de uma startup. E foi muito legal. Então, a reação do público foi legal. Foi um episódio que até me surpreendeu. Primeiro porque estava marcando essa divisão de águas do início da segunda temporada
E, em segundo lugar, porque eu me dei conta que, entrevistando as pessoas, eu poderia conhecê-las melhor e até aumentar meu próprio networking de pessoas que eu conheço. Hoje a gente tem diversos convidados, todos eles eu ainda troco informações. Quando eu tenho alguma dúvida, eu recorro a eles. Alguns entrevistados entram em contato comigo também pedindo ajuda. Então, o meu networking aumentou também imensamente depois que comecei a trazer convidados. E eu acho que isso aí foi algo que eu me dei conta depois, que é uma coisa super bacana de fazer, porque ao mesmo tempo que eu estou produzindo conteúdo, eu estou me automotivando e beneficiando também a minha própria jornada de empreendedores, os meus próprios projetos e negócios com a produção desse conteúdo que eu estou criando. E eu acho que eu tenho certeza que acontece com você também, Eduardo. É verdade, eu acho que essa é uma das grandes motivações. Por exemplo, eu quando entrei em contato com você para entrevistar você, já foi assim, nossa, eu vou conhecer o Gustavo Carriconde, e isso alegra muita gente. E o mesmo acontece para grandes empreendedores que eu já entrevistei, Tito Guzmão, Juliano Murli, o próprio Vitor Torres da Contabilizei. Cara, isso é muito legal saber que a gente pode contar com essas pessoas e tudo. E outra pergunta que eu tenho para ti, Gustavo, durante a primeira temporada ali, tu teve algum problema com direitos autorais? Eu queria que tu me contasse, assim, uma pedra no sapato, assim, tu teve algum, porque normalmente o empreendedor, né, a gente sabe muito mais da parte positiva, do bem-sucedido e tal, mas a gente sabe pouco enfim, dos desafios que ele acaba tendo que enfrentar para que o seu negócio cresça. Tu teve algum problema de direito autoral ou algum desafio ao longo do teu percurso? Problema de direito autoral a gente não teve. Explico por quê. Porque a gente publica episódios gratuitos, né? A gente não comercializa esse conteúdo e, na verdade, pouca gente sabe também e pouca gente se deu conta. O resumo cast deveria se chamar resenha cast, não resumo cast, porque o que a gente faz são resenhas, são a nossa própria opinião sobre o livro. A gente não extrai literalmente os conteúdos dos livros e não replica eles. Então, o resenha cast, mas o resumo cast pegou porque ninguém fala resumo, justamente por isso. Não foi proposital, foi até hoje acho foi legal a gente ter essa ideia de chamar de resumo cast, mas a gente teve, para não dizer que a gente nunca teve problemas com direitos autorais, no nosso canal do YouTube, a gente teve problema com apenas um livro, e muito engraçado foi o primeiro livro, foi o Pai Rico, Pai Pobre. A gente recebeu um strike do primeiro episódio, da publicação do primeiro episódio, que a gente publica os episódios também no YouTube, da empresa do Robert Kiyosaki, que, na verdade, veio dos Estados Unidos, veio de lá o strike deles, e eles aparentemente olharam lá o episódio, não devem ter entendido nada, mas viram que estava lá a capa do livro, e solicitaram que o YouTube tirasse do ar. E foi o que aconteceu. Aí eu escrevi um e-mail para eles, explicando que não, a gente não está replicando, não está lendo o livro, não é um áudio, uma versão em áudio do livro, e sim um debate sobre o livro. Né? E foi o único problema. De maneira geral, agora na segunda temporada, quando a gente começou a trazer os autores, eles né, a prova disso é que eles mesmos vêm para publicar os seus próprios livros no Resumo Cast. Então, é interessante para o autor ter o trabalho dele exposto no Resumo Cast, porque, na verdade, o que a gente quer no Resumo Cast é que as pessoas comprem o livro. A gente quer instigar, a gente não tem como, num episódio de 40 minutos ou de 30 minutos, entregar todos os insights do livro, todas as ideias do livro. E a gente sempre deixa bem claro, ou a gente dá algumas pistas de que é isso que está acontecendo no episódio. Então, a pessoa escuta os episódios, os nossos ouvintes, a maioria para fazer uma curadoria dos livros que vão começar a ler. E eu recebo diversas mensagens, aí foram centenas
de mensagens dizendo que as pessoas não tinham esse hábito de ler e depois de acompanhar o Resumo Cast, começaram a incorporar o hábito da leitura no seu próprio, né, dia a dia e leram mais, compraram mais livros. Então, até hoje, pelo ecossistema entender isso, que a gente proporciona valor ao invés de, né, compartilhar o conteúdo autoral de uma forma ilegal, que tem muito na internet, tá cheio por aí. Então, pelo ecossistema entender isso, eu acho que a gente nunca teve nenhum problema com direito autoral, a não sei se aí essa curiosidade aí do Pai Rico, Pai Pobre, mas foi lá no primeiro episódio, da primeira temporada. Poxa, Gustavo, que baita legado que tu tá deixando, né? Porque se tu parar para pensar, acho que a média de livros lidos por brasileiro deve ser 1,5 por ano, talvez até... Bom, enfim, eu sei que é menos que 2. E hoje tu recebeu um feedback dos teus ouvintes que estão comprando mais livros, estão lendo mais livros por causa do trabalho que vocês estão desenvolvendo. É um baita de um legado que tu deixa, né? Poxa, isso aí não tem preço. E não é só esse tipo de feedback. Agora, se eu te falar um feedback que eu recebi, foi até impressionante e bem emocionante para mim também. A gente estava fazendo uma live, não lembro como, mas alguém aí fazendo aquelas... eu acho que era no YouTube, e um dos ouvintes da live colocou no chat da live que o Resumo Cast havia salvado a vida dele. Aí eu perguntei, mas explica essa história, como é que salvou a sua vida? Aí ele colocou que isso aconteceu, é a história real. Ele colocou que ele estava prestes a se suicidar e o irmão dele apresentou o Resumo Cast para ele e ele começou a escutar os episódios e mudou de ideia e hoje abriu lá o empreendimento dele e está super bem. Então, esse aí foi o extremo do feedback que eu recebi. E, nesse momento, eu me dei conta. Cara, a gente está fazendo uma coisa muito importante. Tá? E é isso que dá combustível para eu continuar. Nossa, Gustavo, que história, cara. Nossa, sensacional. E para a gente finalizar essa parte de perguntas, assim, mais teórica, assim, eu queria saber, obviamente, de ti, algumas dicas de livros para os empreendedores nessa tua grande jornada aí. Quais são os livros que tu mais indica? Acho que, naturalmente, tu deve ter muitos livros para indicar, mas se a gente puder aí falar sobre alguns, não sei, eu gostei muito muito do episódio do Gustavo Caetano, gostei muito do episódio do João Kepler, acho que, nossa, são livros que são indispensáveis, mas se tu puder dizer um ou dois, assim, que são cruciais para o empreendedor que está iniciando, que é muito o público do podcast empreendedor, quais seriam? Legal, eu acho que essa observação é muito importante, o público... o tipo de público, acho que cada tipo de público ele vai ter naturalmente um assunto ou um livro que vai ser mais relevante e vai impactar mais ele naquele estágio que ele está. Porque os empreendedores eles têm as suas próprias jornadas, isso até eu vejo pela nossa própria audiência. Existem pessoas que estão começando, existem pessoas que estão mais avançadas, existem pessoas que precisam mais da parte motivacional, que é uma parte muito importante, que algumas pessoas, né, infelizmente, ainda confundem com autoajuda, e tem muita autoajuda, mas é importante essa parte motivacional, porque às vezes ela trava mesmo. Eu acho que um dos grandes livros que me marcou bastante foi A Escola dos Deuses, por exemplo, que é um livro que te ensina a lidar com a questão da responsabilidade, a questão do seu protagonismo, em assumir, né, a culpa ou assumir a responsabilidade das coisas que acontecem ao seu redor. E isso trava muito os empreendedores, porque principalmente quando a gente está começando, porque é muito fácil colocar a culpa, né, no tempo, a culpa no governo, a culpa na concorrência, mas a partir do momento que você vira essa chave e se dá conta de que, na verdade, existe uma possibilidade de contar essa história de uma forma diferente, contar essa história dizendo de forma com que você entenda que você sentindo que tem sim culpa e tem condições de influenciar o mundo ao seu redor, as coisas começam a acontecer e começam a mudar.
Então, foi um livro que eu acho que eu recomendo, Escola dos Deuses, quem não leu. Outro livro aqui, eu acredito que um livro que me ajudou muito a falar em público, falar para outras pessoas. Aí tem vários livros, né? Um deles é o livro do Chris Anderson, o fundador do TED. É um livro que até o Warren Buffett ele fala muito que falar em público é uma habilidade que todos os seres humanos precisam aprender, até mesmo aqueles que não queiram vir a se tornar oradores, porque falar em público é se comunicar, é falar com outras pessoas. Então, esse livro do TED, por exemplo, ele ensina que o importante é transmitir em pouco tempo, um tempo mais curto possível, uma única ideia, mas uma ideia poderosa, uma ideia clara e que impacte realmente as pessoas, né? Então, é um livro muito legal também. Eu acho que, principalmente se um empreendedor iniciante ler esses livros, aí ele vai conseguir extrair várias insights, várias sacadas legais e, com certeza, vai conseguir impactar a sua jornada ali para produzir um resultado, né? Alguma satisfação pessoal ou alguma qualidade, né, a mais nos seus empreendimentos. Valeu muito, Gustavo, essa dica da Escola dos Deuses. Eu nunca tinha ouvido falar nesse livro, o do TED Talks, eu já li ele, fantástico, de fato, o livro, mas esses insights que vocês trazem no programa, eu acho que são muito valiosos. A Escola dos Deuses, com certeza, vai entrar na minha lista aqui. E já pegando um gancho, Gustavo, para a parte mais motivacional do nosso podcast, que é aquele momento que eu dedico para o meu entrevistado conversar diretamente com o nosso público, que é o empreendedor que está começando. Eu queria que tu conversasse com esse cara, dissesse para ele algumas palavras de motivação com relação às dificuldades que envolvem empreender e colocar uma ideia em prática. O que tu tem para dizer para esse cara? Várias coisas. Deixa eu pensar aqui. Normalmente é preciso transmitir as ideias de uma forma, né, clara e para que elas tenham algum impacto. Mas até por essa pergunta, na verdade, eu recebo quase que semanalmente. No começo eu respondi de qualquer forma, mas hoje eu preciso ter mais cuidado. Mas uma das coisas que eu vejo que acontece recorrentemente é a questão das suas próprias crenças, as famosas crenças limitantes, né? Essas crenças que elas podem ser a respeito de qualquer coisa, né? Mas para um empreendedor pega muito a questão financeira. Por exemplo, a crença, e tem vários livros que falam sobre isso, a questão da crença que dinheiro é ruim, quem enriquece é porque roubou. Se você enriquecer vai ter muito problema para lidar com, depois que é melhor viver uma vida mais simples e não precisar se preocupar com dinheiro. É só um exemplo, né? É só um exemplo. Outra coisa que é uma crença também, a crença que você não tem condições de afetar ou impactar nas coisas que acontecem na sua vida, voltando lá para a Escola dos Deuses, né, a questão do protagonismo. Eu acho que essas crenças elas precisam ser revistas com muito cuidado. E é muito difícil, porque a gente vive numa sociedade, a gente vive influenciado pelo que os amigos falam, os familiares falam, pelo que a gente escuta na TV, e esse discurso ele é muito carregado com crenças que às vezes a gente nem percebe, mas elas é que estão evitando que a gente consiga colocar as coisas que vão mudar a nossa vida em prática. Concorda, Eduardo? Faz sentido isso? Faz todo sentido, principalmente, Gustavo, eu acho que não é à toa que tu tenha falado sobre dinheiro, porque eu vejo muito isso no brasileiro, né? A gente tem muito esse preconceito de que dinheiro demasiado é uma coisa ruim, é uma coisa que faz mal. Então, o brasileiro, se tu pegar em números, é um percentual bastante alto que está sempre em dívidas, devendo dinheiro e tal, e que, de fato, como tu dissesse, liga o dinheiro com uma coisa ruim e acha que o rico, ele é rico porque ele roubou e essas coisas. Então, essas crenças que vêm, né, principalmente do ambiente que a gente se encontra, às vezes até, Gustavo, da escola que a gente estudou, né, tu percebe, assim, que
crianças que estudam em talvez escolas privadas que dispõem de mais recursos, são pessoas mais ambiciosas, mais que querem mais dinheiro nas suas vidas, pessoas de escolas públicas, e por favor, né, eu não quero que tu pense que eu estou desmerecendo, o que eu quero dizer só é que, de fato, o ambiente, ele molda muito o homem, né, a pessoa, e eu acho que, na minha opinião, principalmente o conhecimento dessas crenças limitantes que a gente tem, eu acho que é essencial, e eu acho que por isso que a Escola dos Deuses, esse livro que tu falou, ele me acendeu tanto o desejo de ler, porque às vezes a gente se vitimiza, né? Se coloca muito como vítima na situação e não de fato assume o protagonismo nas nossas vidas. Inclusive tem um podcast que eu gravei com o Felipe Marques, que é um youtuber, sobre seja o protagonista da sua própria vida, e que de fato é isso. Se a gente quiser o sucesso, e o sucesso, né, Gustavo, no conceito que cada um tenha, né? Mas se a gente quiser atingir o sucesso pra gente, no conceito que a gente tem que assumir protagonismo. Por isso que eu acho que faz todo sentido isso que tu tá dizendo. É legal. E o sucesso, ele significa diferentes coisas para pessoas diferentes. Ninguém pode dizer que o sucesso é se tornar um milionário, ou criar um grande negócio, ou ter um barco, ou enfim, cada um tem a sua própria definição de sucesso. Mas o que as pessoas não entendem é que, para chegar nesse sucesso, seja qual for a sua definição, cada um de nós tem o maior ativo, o maior computador mais poderoso da Terra, que está dentro do nosso cérebro. E para acessar esse computador, esse poder de processamento, é preciso rever as suas crenças, porque elas servem como uma barreira entre o que você quer na vida e o que você realmente tem, o estado que você está. Então, pense a respeito das suas próprias crenças, porque mudando o que você pensa a respeito das coisas é que você vai ser capaz de tomar ações, ou porque toda ação, ela é proveniente de um pensamento, né? O ser humano, ele toma ações, obviamente não estou falando de pessoas emocionalmente descontroladas que agem sem nenhuma consideração e não entendem o que estão fazendo, mas as pessoas que têm um pouco de controle das suas ações, elas pensam no que elas vão fazer. Então, é assim, toda a decisão que você toma, mesmo que você não perceba, ela é pensada. E se você mudar o seu pensamento, você pode mudar as suas ações. Perfeito, Gustavo. Bah, que maneira sensacional de terminar essa parte motivacional, de que se você consegue mudar o seu pensamento, você consegue terminar, mudar também as suas ações. Nossa. E para a gente finalizar com chave de ouro, então, eu vou te pedir para fazer um pitch do Resumo Cast para o nosso ouvinte que está escutando, que ainda não conhece o Resumo Cast, para ele saber o que significa o Resumo Cast e também, né, do que vocês estão aprontando por lá. Eu já estou sabendo do Pitchcast também, e também já quero deixar aí a dica que eu quero também, Gustavo, no dia que eu escrever meu livro, eu vou fazer o máximo para ser entrevistado por ti lá também, viu? Que legal, Eduardo. Com certeza, sim, haverá esse momento. E para o pessoal aí do Distrito Empreendedor, que é um grande podcast também, sem brincadeira, sem demagogismo, eu escutei alguns episódios, muito valor você está entregando, Eduardo. Pô, eu fico assim grato de estar vivendo no momento do mundo que eu estou vivendo hoje, porque essas coisas brotando é algo fantástico. Mas falando um pouco do Resumo Cast, para quem não conhece o Resumo Cast, convido então a visitar a nossa página, tem lá algumas informações, mas nós temos também nosso aplicativo, é resumocast.com.br/aplicativo, um aplicativo dedicado que a gente lançou para os nossos episódios, para facilitar e melhorar a experiência do usuário, do nosso ouvinte com os nossos conteúdos. Então visita lá resumocast.com.br/aplicativo. E também tem o Pitchcast, que agora é uma nova fase aí do Resumo Cast, que surgiu depois de uma demanda da nossa audiência de querer apresentar suas ideias de negócios para outros empreendedores, né?
com a intenção de conseguir talvez algum investimento, algum sócio, uma mentoria. Então a gente lançou um Shark Tank, uma versão mais ou menos de um Shark Tank para podcasts. Quem quiser conhecer é pitcast.com.br. É isso aí, galera. É isso aí, Gustavo. Muito obrigado para você que está nos escutando. Gustavo, quer passar tuas redes aí para o pessoal poder te acompanhar? É o resumocast.com.br. Aí lá tem todos os meus contatos também. Tem meu e-mail, tá lá. A gente está em todas as redes aí. É só digitar resumocast, Facebook. A gente está no Instagram, no YouTube. Tenho certeza que o pessoal vai nos achar. Então é isso, a gente está chegando ao fim de mais um programa. Eu peço que você, que escutou a gente até aqui, se gostou desse programa, assina o nosso podcast, dá um like lá, dá umas 5 estrelas para a gente, que a gente, assim, é bastante reconhecido no nosso trabalho aqui. Se você tem alguma sugestão de tema ou quer mandar alguma dúvida ou quer conversar conosco, mande seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Gustavo, sigam-me também nas redes sociais, LinkedIn é minha maior rede social, Eduardo Tannhauser, só botar lá o podcast empreendedor, a gente vai aparecer. Gustavo, queria te agradecer novamente, foi um prazer imenso estar te entrevistando. Como eu disse no início do programa, eu sou teu ouvinte, tu tá sempre comigo aí, principalmente nas minhas idas a viagens, que eu gosto muito de te escutar. Então, tá comigo, eu acompanho muito o teu trabalho, sou muito grato a tudo. Eu também, cara, li muito dos livros que eu li por influência do Resumo Cast, então, para mim, estar te entrevistando é muito mais do que só uma entrevista, estar falando com uma pessoa que eu me espelho muito, que eu espero de verdade que o meu programa tenha, metade da audiência e do relevância que o Resumo Cast tem. Então, muito obrigado pela tua presença, é muito gratificante para mim estar te entrevistando. Obrigado, Eduardo, muito obrigado e um abraço aí pro pessoal do Distrito Empreendedor. É isso aí, galera, valeu!